Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma aula de saúde coletiva. Hoje com o tema Programa Nacional de Imunizações, dando continuidade a esse tema, que a gente começou a ver na semana passada. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Na semana passada, nós vimos a introdução ao tema e um pouquinho da história de como surgiu o Programa Nacional de Imunização. E hoje nós vamos começar a ver o funcionamento na prática lá na Clínica da Família, no PSF, na sala de vacinação, como funciona a vacinação da população. Então, o primeiro tópico que a gente vai abordar hoje é o funcionamento da sala de vacinação. Existe uma série de regras para essa sala funcionar. Tá? Não é um ambiente assim que você possa fazer, que você possa realizar determinadas condutas. Tem uma série de regras que precisam ser seguidas. Então aqui a primeira regrinha é no início do trabalho diário. Assim que você chega na unidade, antes de você começar a atender a população, você tem que adotar os seguintes procedimentos. Então, verificar se a sala está limpa e em ordem, verificar a temperatura dos equipamentos, tá, os refrigeradores. Isso aqui é muito importante, essa temperatura ela tem que ser verificada no início e no final do dia de trabalho. Isso deve ser registrado numa planilha. Verificar e ligar o sistema de ar-condicionado, a sala de vacinação ela tem que ser refrigerada. Higienizar as mãos e organizar as caixas térmicas. Essas caixas térmicas é onde a gente vai armazenar as vacinas, porque o refrigerador da sala de vacinação não pode ficar sendo aberto toda hora, isso é proibido. Aqui nessa imagem, a gente tem as ilustrações da caixa térmica. A caixa térmica também vai ter um termômetro, tá? A temperatura aqui tem que ser controlada. Esse aqui é um exemplo de um termômetro analógico, aqui é o digital. E no refrigerador da sala de vacinação, ou em um freezer, vão ter as bobinas de gelo reciclável. E essas bobinas de gelo vão ser colocadas dentro da caixa térmica e aqui vão ficar armazenadas as vacinas para o atendimento diário à população. A geladeira, o refrigerador, ele só é aberto novamente se essas vacinas aqui acabarem. Tá? Em qualquer outro caso ele não será aberto, ele tem que ficar fechado para conservar a temperatura. Isso é como uma medida de segurança, porque as vacinas elas têm uma temperatura correta para serem mantidas. Se elas saírem daquela temperatura, elas podem não surtir mais efeitos. Então, continuando com as atividades aí do início da jornada de trabalho na sala de vacinação. Separar os cartões de controle, tá, de vacinação. E muito importante também é retirar as vacinas, os equipamentos e os diluentes que você vai precisar usar durante o dia. Isso logo no início. E isso tudo vai ser acondicionado ali nas caixas térmicas, para não precisar ficar abrindo o refrigerador posteriormente. Então por isso, o profissional que trabalha ali já tem mais ou menos a noção da quantidade média de vacina que é usada por dia. Então já separa uma quantidade, calculando que dê para o dia inteiro. É lógico que pode acontecer imprevisto, nesse caso você vai pegar mais vacinas lá no refrigerador. Mas no início do plantão você já tenta pegar uma quantidade que seja suficiente para toda a jornada de trabalho. Depois que você separa, essas vacinas elas vão ser organizadas na caixa térmica junto com seus diluentes. E você só pode colocar essas vacinas na caixa térmica depois que a caixa térmica tiver com o gelo e já tiver atingido a temperatura recomendada. É importante também, você não pode colocar direto. A caixa térmica já tem que estar preparada na temperatura correta. Aqui nesse slide tem algumas recomendações sobre o cartão de vacinação. Esse cartão ele vai ter todas as informações, geralmente ele é usado mais para as crianças. Tá? Então quando você receber alguém na sala de vacinação, você pega essa caderneta e através da idade da criança, você sabe pelo calendário de vacinação quais as vacinas essa criança já deve ter tomado. E ali nessa caderneta de vacinação tem as doses que a criança já tomou e também a data do retorno para tomar uma nova dose de reforço. Tá? Porque tem vacinas que tem 2, 3 doses de reforço. Então você confere sempre a caderneta de vacinação. Ali é o principal instrumento, tá, na sala para o profissional saber quais as vacinas têm que ser dadas e quais as que já foram dadas.
Então é um instrumento muito importante que a gente tem que ficar atento. Aqui está um exemplo de uma caderneta de vacinação. E aqui em cima tem o nome das vacinas. E embaixo vem a data e o carimbo da unidade, ou até mesmo tem algumas vacinas que você destaca um adesivo e cola aqui. Isso aqui comprova que a criança tomou aquela dose. Tá? Aí você já deixa aprazado, geralmente a lápis, a data do retorno. E você avisa para o responsável, olha, nessa data você tem que trazer seu filho ou a criança para tomar a dose de reforço, ou a segunda dose, ou a terceira dose. Então, através dessa caderneta é feito o controle de quais as vacinas já foram feitas e a data das doses posteriores. Então aqui para vocês visualizarem como isso funciona. Então aqui é só algumas orientações que devem ser feitas antes da administração da vacina. Então sempre a gente deve orientar o paciente sobre a vacinação, sobre possíveis efeitos colaterais, se a pessoa tiver algum efeito adverso para ela procurar a unidade, porque isso tem que ser notificado. No caso das crianças que tomam a BCG, deve ser orientado sobre a cicatriz vacinal. É importante também fazer o registro correto das vacinas que foram administradas. Isso aqui é uma regrinha também, né? Quem lembra lá da farmacologia, dos 9 certos da enfermagem, fazer sempre o registro correto. E esse registro tem que ser feito na caderneta de vacinação. Aí deve ser feito também o aprazamento da data do retorno, se houver segunda dose. Tá? Então esse aprazamento ele é feito de acordo com o calendário de vacinação, que ali diz o intervalo entre uma dose e outra. E aí geralmente o profissional anota a lápis a data do retorno para a próxima dose. Isso aí sempre de acordo com o calendário de vacinação vigente. Essa imagem aqui, ela mostra o DataSUS, que é um sistema digital, onde é feito o registro em uma base de dados online do nome da pessoa e as vacinas que ela tomou. Isso aqui é muito importante no caso, por exemplo, de você perder a sua caderneta de vacinação, seu cartão vacinal, que isso é muito comum. Então, antigamente ocorria muito da pessoa perder a caderneta de vacinação e ela não sabia mais quais as vacinas ela tinha tomado. Então, com a digitalização desses dados, isso aqui fica salvo na nuvem. Então, se você perdeu, você pode ir na unidade, com seus dados você consulta quais as doses e quando você tomou cada vacina. Então, é um avanço muito importante também. Então, pessoal, a aula de hoje é mais curtinha mesmo. Nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula eu volto falando sobre a conservação das vacinas, tá? Como deve ser feita a conservação, o acondicionamento, todas as regras, porque as vacinas elas têm um protocolo muito rígido de conservação. Então na próxima aula nós vamos falar sobre isso. Um abraço, pessoal!